Olá, vamos conversar sobre autoestima. Como saber, como manter, hein, gente? É manter e não construir a autoestima das crianças, do meu filho, da minha filha. As crianças nascem com a sua autoestima. Autoestima é eu estou correto e tenho valor apenas por existir. É um autorrespeito. Tem uma frase aqui de um autor que ele diz assim: não é uma pretensão ostensiva, é um sentimento calmo de autorrespeito, um sentimento do próprio valor. E, de acordo com Jesper Juhl, nós nascemos com a nossa autoestima. É como se fosse uma torre interna que nos mantém ali firmes e vai sendo desestruturado pelos adultos à sua volta. Existem aqui 4 ritmos biológicos que as crianças elas têm naturalmente o seu autocontrole, o seu desenvolvimento e que os adultos interferem, que é o ritmo biológico do sono, da fome, da motricidade, do controle de esfíncter. As pessoas acreditam que a autoestima ela é construída ao longo da vida da criança. Quando o bebê nasce, ele espera ser atendido. Ele espera que as suas necessidades sejam atendidas. Então, ele tem o seu próprio valor. Ele nasce, ele sabe daquilo que ele precisa. Ele comunica isso que ele precisa. Então, o bebezinho ele vai comunicar sim com o choro. O choro vai ser a forma de comunicação do bebê. Quando ele nasce ali e essa pessoa atende essa necessidade dele, o que ele entende? Bom, aquilo que eu estou pedindo, aquilo que faz sentido para mim, que é uma necessidade inata da minha pessoa, eu estou sendo atendido independente de eu chorar. Independente se eu estou chorando muito, se minha mãe e meu pai estão dormindo, se tá na hora da minha mãe fazer alguma coisa, do meu pai fazer alguma coisa, meu cuidador, eu chorei e eu sou atendido. Isso faz com que a criança, ela entenda o seu valor. Ela não precisa deixar de fazer aquilo que ela precisa, por exemplo, um colo, que é uma proteção, sentir o calor da mãe, sentir a proteção, se alimentar. Coloquei aqui os controles biológicos. O sono. Então, quando essa criança ela está com sono, ela precisa dormir e ela precisa ali de um calor humano, precisa ser aconchegada, principalmente os recém-nascidos, os bebezinhos menores, e ela é atendida, então ela entende que ela tem valor. Ela entende que o seu valor é mantido e a sua autoestima é mantida. E é muito comum as pessoas a falarem, né? Não vou nem falar como acreditarem, falarem que a autoestima ela vai sendo construída ao longo dos anos. E não, ela nasce, nós nascemos com a nossa autoestima e nós ou a perdemos ou temos que deixar a nossa integridade física ou emocional para suprir a necessidade de um adulto que está ali com a gente. Para mim era assim também. Eu compreendia que, não, vou construir a autoestima do meu filho, da minha filha. E nesse construir a autoestima da filha, do filho, nós acabamos confundindo com a autoconfiança. Quando a gente fala, atende uma necessidade da criança, atende esse bebezinho que está chorando, todo choro é uma forma de comunicação. Toda vez que uma criança chora, e aqui não é só por um bebezinho também, toda vez que ele chora e ele não é atendido, ele entende que aquilo que ele está solicitando não tem valor, não é importante, porque a pessoa mais importante para ele naquele momento, aquela pessoa que atenderia normalmente a mãe, não está atendendo. Está deixando ele quietinho, silenciado ali. E é assim que a gente, vai deixando a nossa autoestima. A gente deixa, os adultos não nutrem essa autoestima da criança e ela vai se abandonando. É por isso que temos tantos adultos com baixa autoestima.
Viemos ali de uma criação, de uma educação em que as crianças não eram vistas, deixa chorar, engole o choro, e a criança, e olha, nós adultos íamos deixando a nossa autoestima. A gente ia deixando a si mesmo para agradar, para atender e se encaixar dentro de uma necessidade dos nossos pais, para atender uma expectativa ali dos adultos de que agora não é hora de eu dormir, agora eu não posso chorar. Mas se o choro é a principal forma de comunicação dessa criança, o choro é o principal meio que ela tem para dizer: pai, mãe, eu preciso de ser atendida. Eu tô com frio, eu tô com calor, eu tô com fome, eu tô com sono. Olhe para mim, confia em mim, confia na minha competência, confia naquilo que eu já sei fazer. Olha para mim. As crianças precisam ser vistas. Esse sentido de valor interno serve para os adultos também. Quanto mais um adulto tem a sua autoestima abalada, mais ele precisa que as pessoas olhem para ele, mais ele precisa que as pessoas fiquem ali valorizando ele. E é de uma caminhada que vem lá da infância. A autoconfiança é uma medida de capacidade e a gente treina essa capacidade, essa confiança. Confiar na capacidade das crianças. Nós, como adultos, então, as crianças nascem com a sua autoestima, elas têm preservado as suas necessidades, elas sabem quando elas precisam dormir, elas sabem quando elas têm fome, elas sabem quando elas querem precisam de um carinho, de uma atenção, elas sabem. Nós adultos não vamos confiando nessa capacidade da criança. E aí a gente tira a autoestima da criança e a gente diminui essa autoconfiança neles mesmos, né? Só que a autoconfiança, ela é treinável. Ela consegue ser treinada. Então, encorajando uma criança, a gente consegue treinar. Então, o que a gente precisa confiar na capacidade das crianças? Elas sabem a hora de dormir, elas sabem a hora que ela tem sede, fome, ela sabe quando ela precisa ser desfraldada. Se a gente fica ali tentando estimular essa criança a desfraldar, é como se a gente não confiasse na capacidade interna dela de deixar a fraldinha. A gente interfere nessa capacidade dela. E aí a gente vai diminuindo a autoconfiança e vai tirando essa autoestima da criança. Porque eu não confio nela. Os pais acabam falando: ah, mas você tá fazendo xixi, olha que feio. Ela perde o seu valor. Ela vai deixando o seu valor naquele momento. Um adulto está mostrando para ela que ela só é bem amada, que ela só é bem querida se ela fizer o xixi e o cocô ali na fraldinha, no vasinho. Então, eu só sou amada se eu usar o periquinho e aí minha mãe e meu pai vão me admirar. Só que isso, ela está deixando a sua integridade. Ela está perdendo a integridade dela para atender a necessidade de um adulto. Assim como o sono. Quanto mais essa criança ela tem a sua autoestima preservada. E o que é uma autoestima preservada, por exemplo, no sono? Você sabe que se ela acordar na madrugada e se ela despertar, muitas vezes, que é uma necessidade interna dela, o pai e a mãe vão continuar amando ela. Ela é valorizada por quem ela é. Então, eu quero que meu filho, que minha filha durma a noite inteira, acabou de nascer, ou em outros meses, eu quero que essa criança durma. Mas se não está dentro da fisiologia dela, se essa criança ainda não desenvolveu a capacidade fisiológica de dormir a noite inteira. E por que algumas crianças dormem? Porque elas vão se silenciando, elas vão deixando a si, vão deixando essa necessidade inata para atender uma necessidade do seu pai e da sua mãe, para ela ser vista. E quantos adultos continuam, crianças um pouquinho maiores, adolescentes com seus grupos, os adultos deixam de fazer, se afastam de si, deixam de fazer por si para agradar o outro, para ser reconhecido e visto pelo outro. E isso vem de uma repetição que essa criança aprendeu assim, lá na infância.
E como eu ajudo meu filho, a minha filha a desenvolver a autoconfiança? É eu delegando uma responsabilidade que ela tenha capacidade ali para a sua idade. Então, eu não vou ensinar uma criança de 1 ano e meio, agora é uma responsabilidade dela fazer algo que ela não tem motricidade para isso, que ela não consegue lidar emocionalmente com aquela situação. Por isso que a observação dos filhos é muito importante. A gente compreender o desenvolvimento deles e saber quando essa responsabilidade pode ser oferecida para eles. Então, me veio aqui na cabeça agora uma criança que está aprendendo a comer e ela derruba tudo. Ela está aprendendo. Eu estou dando uma responsabilidade para essa criança, só que ela ainda não tem essa capacidade. E aí o que eu faço? Eu falo que ela está errada, que ela derruba tudo, nunca vai aprender a comer direito, que ela nunca vai aprender a fazer as coisas. E isso a gente fere a autoestima dessa criança. Quando eu vou ajudando o meu filho a treinar, e mesmo assim, ele derrubou? Não, filho, tudo bem, essa criança pode chorar, né? Ela pode se frustrar porque ela derrubou uma comida. Mostrando para essa criança que independente dela conseguir fazer algo, eu a amo, eu estou vendo, isso a gente mantém ali a autoestima da criança. E aí a gente vai ajudando, a gente vai treinando, dando possibilidades para que essa criança adquira ali a sua habilidade. E ela tem autoconfiança, então a gente vai encorajando ela, mas mostrando que independente do que está acontecendo ali, a gente já está vendo, a gente está compreendendo o que ela está passando. E assim a gente vai mantendo essa autoestima da criança. Eu posso treinar o meu filho, eu posso mostrar habilidade para ele, mas se eu não tenho esse respeito à autoestima do meu filho e da minha filha, ele sempre vai assim, então ele vai treinar, mas se ele errar, ele vai ficar assim, não, eu não consigo, eu não sou capaz, minha mãe não vai me amar por isso. Normalmente a gente fica só aqui, tentando nutrir a autoconfiança, pensando que a gente está, mantendo uma autoestima. É nisso que a gente confunde no dia a dia. Então, outra coisa que a gente escuta muito, eu tenho alta autoestima e baixa autoestima. Ou a gente tem autoestima porque a gente tem o valor de si mesmo, ou a gente não tem. Então não é que assim, eu tenho um pouquinho de autoestima, eu posso ter um pouco de autoconfiança. Então eu tenho um pouquinho de autoconfiança, mas eu não tenho autoestima. Ou autoestima a gente tem, ou a gente não tem. Não tem isso de eu tenho um pouquinho de autoestima, porque a autoestima é um valor a si mesmo, é o nosso próprio valor. Obrigada por quem passou aqui e até a próxima aula. Até mais!